Gametogênese, formação, como o nome diz, dos gametas. Pode ser uma espermatogênese, acontece nos meninos, no testículo, formação dos espermatozoides. Ou uma ovulogênese, acontece nas meninas, no ovário, na formação, no caso, do óvulo ou ovócito. Muito bom, vamos começar com a espermatogênese, que é a formação dos espermatozoides, acontece no testículo, como nós já comentamos. Tudo acontece, o início desse processo ocorre divisões mitóticas intensas, formando um grupo de células conhecidas como espermatogônia. Cada espermatogônia agora se prepara para entrar em divisão, vai passar por uma fase chamada de crescimento e essa célula agora muda de nome e passamos a chamar de espermatócito primário. Esse espermatócito primário entra em divisão meiótica, na primeira divisão, formando duas células já haploides conhecidas como espermatócitos secundários, que por sua vez passam para a segunda meiose, formando duas, portanto um total de 4 células haploides conhecidas como espermátide. E agora essas espermátides vão se transformar em espermatozoides. É importante entendermos que nos meninos acontecem 4 fases. Uma fase de multiplicação, resultando na formação de milhares de espermatogônias. Uma fase de crescimento, formando espermatócitos primários. Uma fase de maturação, onde acontece a meiose e o resultado são as espermátides. E uma espermiogênese, que é a transformação da espermátide em espermatozoide. Lembrando ainda, que cada espermatócito primário resulta na formação de 4 espermatozoides. No caso das fêmeas, no caso das meninas, nós chamamos de ovulogênese, e aqui nós temos a mesma coisa, uma célula que começa a se dividir por mitose, formando muitas e muitas células conhecidas como ovogônia. É importante entendermos que isso ocorre em vida intrauterina, obviamente, tratando-se de mamíferos. Muito bom. Cada ovogônia agora cresce, um crescimento bastante significativo, bastante caprichado, e vai formar um ovócito primário. Esse ovócito primário sofre a primeira divisão meiótica e formam 2 células morfologicamente diferentes. Uma célula menor, praticamente desprovida de citoplasma, conhecida como o primeiro glóbulo polar, e uma célula maior, conhecida como ovócito secundário. Reparem que elas já são haploides, porque são frutos da primeira divisão meiótica. Agora vamos dar enfoque aqui. Esse ovócito secundário entra numa segunda divisão meiótica e vai formar 2 células. Mais uma vez, nós observamos a formação de uma célula muito pequena, conhecida como segundo glóbulo polar, e uma célula que nós chamamos de óvulo ou ovócito, que estará disponível à fecundação. Lembrando que aqui nós temos 3 fases apenas. Uma fase de multiplicação, que é a formação das ovogônias, uma fase de crescimento, que é a formação do ovócito primário, e a maturação, que resulta na formação do óvulo. Não há uma transformação desse gameta. O gameta já está pronto, como nós veremos nos próximos vídeos. Diferenças da gametogênese masculina e feminina. Na espermatogênese, nós temos 4 etapas: multiplicação, crescimento, maturação e espermiogênese, que é a formação de espermatozoide. Temos também um espermatócito primário, formando ao final 4 gametas haploides, que são os espermatozoides. Na ovulogênese, nós temos 3 etapas apenas: uma multiplicação, o crescimento e a maturação. E nós observamos a formação de apenas um óvulo a partir de um ovócito primário, sendo que os glóbulos polares são mortos e reabsorvidos. Alguns aspectos da gametogênese humana são bastante curiosos. Primeiro, a formação dos óvulos, a formação dos gametas femininos, que acontece, boa parte, em vida intrauterina. Depois, nós temos uma curiosidade bastante interessante na própria ovulação. As meninas, na verdade, elas não ovulam o óvulo ainda não está pronto. Elas ovulam um ovócito secundário que está numa metáfase 2. Resta ainda uma anáfase 2 e uma telófase 2. Supondo que não haja fecundação,
Esse ovócito secundário, em média 24 horas, ele será reabsorvido. Mas se houver uma fecundação, o espermatozoide, supondo que já está nesse terço distal da tuba uterina, ao penetrar nesse ovócito secundário, estimula a continuar a divisão celular. Passamos a uma anáfase 2, a uma telófase 2, formamos um óvulo e ao mesmo tempo já formamos um ovo que segue seu processo de divisão. Aqui com um detalhe um pouco maior, um pouco melhor, né, desse processo de fecundação que acontece. Isto daqui, né, é o que nós chamamos de ovócito secundário. Esse ovócito secundário, nós encontramos, né, um conjunto de células externas, que nós chamamos de corona radiata. Nós temos essa faixa aqui, que nós chamamos de zona pelúcida. Esses grânulos corticoidais são importantes na proteção dessa estrutura, eu já vou explicar. E nós observamos aqui o seguinte, prestem bastante atenção. O espermatozoide, na sua primeira etapa, ele atravessa essa corona radiata. Alguns espermatozoides atravessam. Agora, o espermatozoide, ele vai penetrar, é a segunda etapa, é a penetração nessa zona pelúcida. E nessa zona pelúcida vai ser muito importante a reação acrossômica. Ou seja, a liberação lembra que o espermatozoide tem um acrossomo com substâncias, a liberação dessas substâncias, né, que vão reagir com esses glicocorticoides. Então nós temos, primeiro, a penetração na corona radiata e agora a penetração nessa zona pelúcida. A partir daí, uma terceira etapa, nós temos a fusão dessas membranas, a entrada do pronúcleo masculino, que se transforma num núcleo masculino, que vai encontrar-se com esse pronúcleo feminino e vai juntar-se formando um núcleo único. Ao decorrer dessa entrada, nós observamos a divisão celular, passa-se para a anáfase, passa-se para uma telófase e nós conseguimos, nesse momento, observar o corpúsculo polar secundário aqui em cima. Esses grânulos corticoides são muito importantes, corticais são muito importantes. Quando esse espermatozoide, ele penetra, quando o corpo, uma parte do corpo do espermatozoide penetra dentro desse citoplasma, esses grânulos corticais vão liberar umas substâncias que vão fechar toda essa zona pelúcida, impedindo que um novo espermatozoide entre.